Olá, meu nome é Amanda Vasconcelos, eu sou psicóloga e eu gravo esse vídeo para você que está no último ano de psicologia ou até mesmo você que está há bastante tempo na atuação clínica, seja no atendimento presencial, seja no atendimento online, mas que tem interesse de aumentar o fluxo dos seus pacientes particular. Esse vídeo ele ajuda você no marketing para psicólogos. Vimos aqui já nesses vídeos anteriores que eu gravei sobre a minha história, como eu iniciei na carreira de psicologia, quais foram as minhas dificuldades. Falamos sobre contratos, falamos sobre faltas, falamos sobre valores de sessão, falamos sobre as regras do Conselho Federal de Psicologia, sobre como anunciar o nosso trabalho de forma ética. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco do conteúdo de outras opções que nós temos para ter o nosso ganho financeiro sem depender única e exclusivamente do atendimento clínico. Que são elas? Você pode oferecer para as pessoas palestras, seja em escolas, seja em empresas, seja em organizações que tem bastante pessoas, e você pode oferecer palestras que sejam voltadas para os adolescentes, palestras sejam voltadas para o público infantil. Então, qual a importância de terapia para as crianças, terapia para os adolescentes, orientação vocacional, sexualidade, terapia de casal. Você pode fazer o grupo de mulheres, e aí é uma outra forma de monetizar também, é a criação de grupos, para que você possa ajudar. De repente a pessoa ela não tem condições de pagar um processo psicoterapêutico, mas você pode criar um grupo de pessoas que tenham interesse em falar sobre determinado assunto, e ali você cria um grupo e você cria uma assinatura, onde a pessoa ela pode pagar por mês um valor, e aí você estipula qual valor você quer cobrar. E aí você faz o trabalho com aquele grupo por 21 dias, às vezes por 30 dias, não mais que isso. E aí você consegue ter também uma outra fonte de renda. Temos a oportunidade de criar e-books. Hoje um e-book ele vai no máximo entre 15 e 20 páginas, e é um conteúdo que vai levar bastante conhecimento às pessoas. Então você pode criar e-books sobre aqueles nichos que eu falei nos vídeos atrás. Então nós pegamos lá 13 nichos e os subnichos dentro daqueles nichos. E aí você pode criar e-books sobre cada subnicho que foi listado lá naquele vídeo, e aí você levar essa informação para as pessoas. O que vai ajudar tudo isso para você? Ajudar a criar uma autoridade profissional, as pessoas vão se sentir mais confiantes de passar com você, porque você domina daquele assunto. Por isso, mais uma vez, é importante refrisar aqui. Se você quer faturar bem com a psicologia, você precisa definir um nicho de atuação, porque a partir daí você vai criar conteúdos específicos para o teu público. Voltando lá na primeira ideia, seja para palestras, se você só trabalha com mulheres, você pode oferecer palestra nas empresas, por exemplo, como tivemos o Dia da Mulher, então você pode fazer uma proposta para a empresa que você vai fazer uma palestra para o Dia das Mulheres, e aí as mulheres, você pode propor uma dinâmica em um grupo, e ali você consegue explorar várias coisas. Quem é o seu paciente, qual a idade, como ele se comporta, é casado, não é casado, é mãe, quais os desejos que essa mulher tem, quais são os sonhos que ela já realizou, quais são os sonhos que ela ainda tem para realizar, ou não, seu público é só criança. Então você vai poder filtrar uma escola infantil, uma escola de educação infantil, uma creche, e ali você pode fazer uma palestra para os pais. Os diretores vão gostar bastante dessa ideia, porque super valoriza a escola também. Olha, a escola está trazendo aqui um psicólogo que vai abordar sobre esse tema. E aí quando os pais
eles tiverem qualquer dúvida sobre questões de desenvolvimento ou sobre algum transtorno de aprendizagem, logicamente eles vão entrar em contato com vocês para poder tirar essa dúvida, para poder obter mais informações. Então, é uma forma de você criar a sua identidade profissional também. Outra forma que nós temos também de monetizar o nosso trabalho é através de consultorias. Então, de repente, uma empresa precisa de uma consultoria para entender por que na empresa dela tem tanto nível de absenteísmo, tem tanta... Por que está tendo muita dificuldade de aumentar a produtividade, ou por que de repente a equipe que tinha um nível de produtividade, aquele nível de produtividade caiu. E aí você pode fazer até mesmo utilização de testes para saber o que está acontecendo com cada funcionário ali dentro daquela equipe, se de repente aquele nível de absenteísmo ele vem porque o funcionário ele não vai estar no local adequado que é para ele. Então você faz um estudo de perfil comportamental. De repente, às vezes a pessoa ela é super comunicadora, mas ela está no cantinho bem isolado da sala. Então ela não vai ter o mesmo nível de produtividade do que ela teria se ela estivesse no meio de pessoas. Diferente de uma pessoa que tem um perfil mais analista, um perfil mais focado, um perfil mais reservado, ele já não consegue se comunicar tanto enquanto ele está executando o trabalho, que esse sim, ele precisa lá daquele cantinho isolado para ele ficar focado, mais concentrado. Então, é importante entender se o perfil do colaborador, do funcionário, ele é um perfil planejador, se ele é uma pessoa mais executora, e o que aquele chefe, aquele coordenador, de repente está querendo daquele funcionário. Então, é nosso papel, quando a gente presta uma consultoria organizacional, fazer a análise dos perfis, entender o que está acontecendo dentro daquela equipe e levar a melhor estratégia para poder atendê-los. Uma outra forma também é através de treinamentos. Às vezes você pode ser convidada por empresas a dar treinamento. Então você vai lá, ela não tem uma equipe de treinamento, mas ela pode fazer essa contratação de equipe de treinamento. E aí você pode fazer propostas para melhorar o ambiente de trabalho, reduzir o estresse, reduzir o nível de absenteísmo, entender como que tá. Não, aí você vai trabalhar não só com a equipe, você vai trabalhar com a empresa em geral. Uma outra forma de monetizar na nossa profissão é através de escrever artigos e livros. A gente tem essas opções hoje. A internet, ela abre esse leque de opções também para que a gente possa escrever artigos, publicá-los, ganhar mais autoridade, mais autonomia, escrever nossos livros, passar para as editoras, ver qual editora aprova para você poder lançar. E aí é muito gostoso você passar por uma livraria e saber que tem um pedacinho do seu conhecimento ali, distribuído para milhares de pessoas, às vezes até em níveis internacionais. Então isso é muito legal. Eu sou coautora de um livro, para mim foi uma experiência muito marcante, muito gostosa, e eu acho que vale a pena a gente experimentar todas as maneiras que a gente tem de monetizar na nossa profissão e principalmente de ajudar outras pessoas, de levar esse conhecimento para outras pessoas, para que mais vidas sejam transformadas através do nosso conhecimento. Como eu falei no começo, podemos oferecer palestras, workshops, tanto em faculdades, quanto escolas, quanto em empresas, às vezes abordando épocas específicas, por exemplo, Janeiro Branco, Dia das Mulheres, Setembro Amarelo, Câncer de Mama, Novembro Azul, estresse. Todos esses são temas que a gente pode abordar, criar palestras e distribuir para um leque de tanto empresas, escolas, faculdades, que possam vir a nos contatar quando eles precisarem
de uma palestra. Uma outra forma de monetizar também é através da gravação de vídeos através do YouTube. Mas para isso você precisa ter um número de pelo menos 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualizações dos seus vídeos. Se você conseguir essa quantidade de inscritos e essa quantidade de visualizações pelo período de 365 dias, você começa a ser monetizada sim pela plataforma, porque ela considera que seu conteúdo é válido e é de grande relevância para conhecimento das outras pessoas. Por isso eu peço carinhosamente, deixa seu like, aperta o dedo no like, não vai cair o dedo, põe o dedo no like, apoia, porque com 1.000 inscritos e mais 4.000 horas de visualizações dos seus vídeos, você também consegue monetizar com isso. Gente, tem uma área da psicologia que quase ninguém comenta, que é o psicólogo que pode fazer laudos para perícia judicial. Então tem muitos casos na justiça que estão parados porque não tem uma avaliação de um profissional para poder fechar o caso. E aí, nós como psicólogos podemos fazer esses laudos e ganhar um valor extra. E aí você pega o caso, você vai ler o caso, vai saber do que ele se trata e você vai fazer a sua análise sobre aquilo que está no caso. E aí, depois que isso fecha, encerra o processo, você vai receber o valor ali do seu relatório com relação ao caso que você pegou. Então é muito interessante, é uma área bem pouco explorada, mas que é riquíssima em monetização e que você pode aí estar aproveitando também para poder aumentar o seu faturamento, que não seja só na área clínica. No meu caso, pessoalmente, eu fiz a extensão da graduação, eu fiz o curso de coaching, né, e ajuda também, é uma outra forma, são ferramentas que você pode agregar ali e que quem tem um conhecimento de psicologia, gente, é muito mais fácil de como identificar certos comportamentos e dar uma direção para que a pessoa chegue ao objetivo dela o mais rápido possível. Então ela saia do ponto A e vá para o ponto B em uma questão determinada de tempo ali, de no máximo 12 sessões, em que é pontual. Ela vai trabalhar aquilo e é aquilo que você vai ajudar ela, e aí o seu olhar profissional vai ajudar muito na questão do coach também. Tá? Então fica aí a dica, quem quiser procurar mais sobre o coach. É uma área que paga em média R$350 cada sessão e o processo ele dura em torno de 12 semanas também, de 10 sessões, vamos colocar assim. Com 10 sessões você já consegue finalizar, mas a primeira a gente conta como a introdução para conhecer e a última como fechamento. Então eu coloco como 12, mas aí fica a critério de cada profissional. Uma outra área que nós podemos atuar é como orientação vocacional. Temos muitos adolescentes aí finalizando o 3º ano do ensino médio, mas que ainda não sabe qual carreira seguir, ou tem até mesmo pessoas que já se inscrevem na universidade. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu vou fazer engenharia para ganhar dinheiro. E acaba não fazendo aquilo que gosta, de repente o sonho daquela pessoa era ser veterinário, mas ela acaba optando por engenharia porque ela acredita que engenharia é o que está dando dinheiro no momento, e depois que ela se formar e que ela ganhar bastante dinheiro, aí sim ela vai poder realizar o sonho dela. Então isso acontece, a pessoa quando está no 2º, 3º ano ali de engenharia, ela já não aguenta mais estudar aquela matéria, e aí ela acaba desistindo da faculdade. Então é tempo, é investimento, é energia, e às vezes a pessoa não tá fazendo isso porque ela gosta também da área ou porque ela ganha dinheiro, mas sim porque
ela quer satisfazer ali o desejo de ou do pai ou da mãe, que de repente não se realizou profissionalmente e quer que o filho siga a carreira para que ele seja realizado profissionalmente, porque o pai acredita que a realização dele está no filho, a mãe acredita que a realização dela está nesse filho. E aí é muito importante fazer a orientação vocacional para entender o que realmente a pessoa quer. Outro aconselhamento que nós podemos fazer é aconselhamento de carreira. De repente a pessoa ela tá numa área totalmente diferente do que ela gosta, ela já está trabalhando, mas ela tá numa área que ela não gosta, ela não se identifica. E logo, o nível de produtividade dela não vai ser tão grande quanto se ela estivesse fazendo aquilo que ela realmente gosta. E aqui a gente faz uma avaliação de perfil profissional, uma avaliação de perfil pessoal, uma avaliação das características da pessoa com que ela mais se identifica, para a gente poder fechar ali também um aconselhamento, uma orientação sobre o que é melhor e o que seria mais assertivo para essa pessoa seguir ali na questão da orientação vocacional. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês como detalhar o conteúdo, o índice de um e-book. A gente falou de uma forma de monetizar nossa profissão através do e-book também. E aqui eu vou falar para vocês um pouquinho de como criar os conteúdos de um e-book. Primeiro, novamente, a gente vai escolher um tema. E aí dentro desse tema, você vai criar os tópicos, os capítulos. Novamente falando, gente, cria um e-book que tenha a ver com o seu nicho de atuação. Se de repente você está falando sobre emagrecimento, não coloque um e-book de depressão pós-parto. Tenta encaixar o seu e-book dentro do seu nicho de atuação, porque isso vai gerar mais credibilidade, mais confiança profissional para transmitir aquele conhecimento. Defina o formato do seu e-book. A maioria dos e-books que eu conheço, eles são no formato PDF, porque é mais fácil de ser baixado, tanto pelas plataformas, pelo celular, pelo computador, pelo Kobo. Depois você vai definir um número de páginas. Geralmente um e-book tem entre 15 e 20 páginas, não mais que isso, porque senão se torna um livro. E aí é padrão, né? Escolher a fonte, escolher o tamanho da letra, o espaçamento entre as linhas. Você pode criar entre 5 a 10 capítulos, e aí cada capítulo vai ter uma quantidade máxima aí de 3 páginas. E aí você pode abordar sobre o seu conteúdo. E aí cada capítulo você fala sobre um conteúdo específico. Um exemplo para vocês, por exemplo, se vocês escolheram fazer um e-book sobre depressão. Então, o primeiro capítulo você vai explicar o que é depressão e como que isso afeta a vida das pessoas. Aí você pode criar 3 subtópicos: sintomas de depressão, as causas da depressão e quais são os fatores de risco para se desenvolver a depressão. Aí no capítulo 2 você já pode fazer uma conexão entre a depressão e o suicídio. Você pode fazer a estatística de pessoas que cometem suicídio, que têm depressão, a relação entre a depressão e outros transtornos mentais, os desafios de tratar com a depressão e lidar com os comportamentos de ideações suicidas. E no capítulo 3 você coloca os fatores de risco de pessoas com depressão, os riscos psicológicos, pensamentos negativos, fatores de risco sociais, como isolamento, como desequilíbrio no cérebro, desequilíbrio químico.
E no capítulo 4 você coloca as abordagens para prevenir o suicídio em pessoas com depressão. Aí você pode citar o tratamento para depressão, que ela tem que procurar um psiquiatra, medidas de prevenção como intervenção nas horas da crise, a importância de um apoio familiar, uma rede de apoio, seja de amigos, seja familiar. E no quinto você pode abordar como ajudar uma pessoa que está com depressão e pensa em cometer suicídio. E aí você pode criar sinais de alerta sobre o suicídio, o que fazer se você conhece alguém que está enfrentando essa situação e como apoiar familiares e amigos que de repente também se encontram nesse mesmo quadro. Então, depois que você organiza esse conteúdo, fica muito mais fácil para você criar um e-book. Então, construa esses conteúdos, esses tópicos dentro do seu nicho ou seu subnicho, e aí você vai poder ajudar e levar conhecimento mais as outras pessoas que de repente não têm acesso a uma sessão de psicoterapia, mas conseguem comprar um e-book. Adicione imagens a esse e-book. Elementos gráficos geralmente geram mais conexões às pessoas e tornam o texto mais atrativo. Tenta escrever de uma maneira mais fácil possível para que a pessoa que esteja lendo, ela não precise entender de termos técnicos da psicologia para que ela possa tomar ali algum posicionamento diante do que está sendo proposto ali como uma alternativa terapêutica. Feito isso, uma vez que você salvou ali o arquivo em PDF, você pode colocar em diversas plataformas como a Hotmart, como a Qify, como a Shopify. Então tem diversas plataformas que você pode colocar o seu e-book e também através do seu Instagram, em que vai conectar as pessoas e despertar nelas uma curiosidade, uma sensação de eu preciso consumir esse conteúdo vai me agregar muito valor, eu preciso dar ele de presente para alguém. E aí você gera na pessoa esse gatilho de querer consumir, essa expectativa de consumir aquele conteúdo que você está colocando para ela. E é muito legal, porque ali na capa você vai colocar o título, né, do e-book e autora, psicóloga Amanda Vasconcelos. Aí você pode colocar autora, psicólogo, tá. E aí você coloca o seu nome. Então isso gera uma autoridade, isso gera uma credibilidade muito grande para quem está consumindo o conteúdo. E uma vez que você distribui o seu e-book numa dessas plataformas, você acaba gerando mais credibilidade caso você venha criar mais e-books. E você pode fazer com que as pessoas também se tornem afiliados ao seu produto. Então elas vão distribuir, vão vender seus e-books e aí você estipula para elas uma porcentagem. E é claro que isso vai gerar muito mais pessoas trabalhando ali com o seu conhecimento. Seu conhecimento está sendo levado a muito mais pessoas, o seu nome está sendo lembrado por muito mais pessoas, por muito mais plataformas. E, gente, é uma forma de crescer que a gente tem hoje, é através do marketing digital, é através dessas plataformas. Eu já venho falando para vocês a importância de se fazer isso. Quem não é visto não é lembrado. Então hoje quem não estiver nas redes sociais está afadado a uma grande dificuldade na nossa profissão, que é os atendimentos com convênio, que é os valores sociais, que é a dificuldade de ter pacientes, que é a rotatividade de pacientes muito grandes. Eu sei porque eu já passei por isso. Então, até por isso, eu venho trazer como sugestões para vocês outras fontes de renda que não seja somente os atendimentos clínicos, e sim uma forma de você ganhar dinheiro até dormindo. Porque somente com o atendimento, você tem que estar ali focado, dedicado durante aquele tempo para aquele paciente. E o seu valor, ele é gerado o valor hora. Mas quando você cria um produto digital, e você deixa ali aquele produto digital
rodando com aquela sua informação, aquele seu conhecimento, é algo que pode te trazer monetização até mesmo quando você está dormindo. Vamos colocar, por exemplo, a plataforma do YouTube. Então, enquanto você está dormindo, pode ter várias pessoas em vários locais assistindo os seus vídeos, adquirindo seu conhecimento, e isso vai gerar uma monetização para você também. Da mesma forma, o e-book, os artigos que você escreve. Então, cada vez que as pessoas visualizam, mais isso vai gerando autoridade, isso vai aumentando o seu valor profissional. E uma vez que você estabeleceu um número X de pacientes, que eu coloco no máximo na minha agenda 15 pacientes, e esses 15 pacientes já me geram uma renda de mais de 10 mil reais por mês, tudo que vier depois do atendimento é lucro, porque vai gerar valor sem que eu precise estar presente. Então isso é muito importante de aprender e temos como fazer isso também na nossa profissão. A gente faz isso, a gente tem reconhecimento não só profissional, mas também o retorno financeiro, porque a base de tudo é ajudar as pessoas a conseguir obter um resultado para o problema delas. É isso que nós fazemos. A nossa função é ajudar as pessoas a chegar aos objetivos dela. Então, é uma pessoa que vive com crises de ansiedade, então você quer que essa pessoa tenha mais qualidade de vida, tenha menos crise, ou até mesmo não tenha crise de ansiedade. E você vai criar estratégias para que ela identifique quais são os gatilhos que levam ela a ter essas crises de ansiedade e ajudar ela com técnicas que podem ser extremamente úteis, não só no momento ali que ela está durante a sessão, mas fora do consultório também. E toda vez que ela passar por alguma situação ou ela vê alguém passando por essa situação, ela vai lembrar o quê? Do seu ensinamento. Então, ela vai levar outras pessoas para a sua plataforma do Instagram, para o seu canal no YouTube, para o seu site, te apresentar como profissional, apresentar os seus produtos, sua criação de livros, artigos que você escreveu. Tudo isso vai gerando muito valor. E tudo isso vai fazendo você subir também o valor da sua sessão, claro. Só mais uma dica. Sempre quando você for fazer essas palestras, esses treinamentos, essas consultorias, pede autorização das pessoas, tire uma foto, documente isso, coloque no seu Instagram, coloque na sua página profissional, identifique o trabalho que você tem feito. Se a pessoa faz um elogio, mandou uma mensagem elogiando o seu trabalho, o seu processo psicoterapêutico, tampa ali o nome da pessoa, pergunta para ela se ela autoriza que você divulgue, sem divulgar o nome, o elogio que tem sido feito ao seu trabalho, e coloque aquele depoimento também na sua página do Instagram, no seu site, porque isso vai valorizar, as outras pessoas vão ver que tem pacientes passando com vocês e que é muito importante para isso gerar uma confiança, uma conexão, de falar, olha, fulano fez e conseguiu o resultado, então eu também quero esse resultado para mim, então eu também vou atrás. Então é muito importante quando você começa a apresentar os seus trabalhos, o que você tem feito na área da psicologia. Se você escreve, quase não sai. Se você escreve um artigo para alguma matéria de jornal, para alguma revista, pegue essa matéria, publique, divulgue também, compartilhe ali nas suas redes sociais, faça essas parcerias. Se você de repente deu uma entrevista para uma rádio da cidade, uma rádio local, compartilhe isso também nas suas redes sociais. Se for possível, entreviste pessoas que participaram da sua palestra e que tiveram algum insight, ou qual foi a transformação que a sua palestra gerou para a vida daquelas pessoas, e coloca o depoimento, sempre pedindo autorização da pessoa. Mais uma vez que a pessoa autorizou, mostre para a pessoa a importância
dela estar dando aquele depoimento, aquele comentário, que vai gerar valor para que mais pessoas se conectem e mais pessoas se sintam atraídas a fazer aquilo que aquela pessoa fez. E aí você compartilha nas suas redes sociais. E isso é muito importante sempre, gente. Colham depoimento, fotos, entrevistas, documentem, comprove o trabalho de vocês. Escreveu um e-book, foi lá, postou, coloca lá as fotos rodando nas plataformas. E isso é muito legal porque, mais uma vez falando para vocês, tem muitas formas de crescer no mercado digital com a nossa profissão, nosso conhecimento, agregando valor na vida das pessoas. E uma vez que a gente faz isso, a gente não só transforma a vida das pessoas, mas a nossa vida também é muito transformada. E é uma troca. E eu fico aqui esse convite, e esse foi a sugestão do vídeo de hoje, para que você aprenda a monetizar fora dos consultórios também, e para que você se torne uma psicóloga cada vez mais referenciada no seu nicho de atuação, tá bom? Mais uma vez eu peço para vocês, compartilhe esse vídeo, curta, comenta. Se você tem alguma dúvida, deixe escrito aqui nos comentários, eu vou ter muito prazer de me conectar até vocês. E até o próximo vídeo.